Prejuízos e conquistas espirituais. Ao amanhecer, fomos com Fernando acompanhar o despertar de alguns dos amigos que participaram das atividades espirituais em parcial desprendimento, com objetivos de observação e estudos. O senhor Almiro apresentava-se bem disposto e otimista, recordando-se fragmentariamente dos acontecimentos, o que lhe proporcionava imensa alegria. Mais tarde foi chamado ao telefone por Leonardo, que narrou parte das lembranças que lhe perduravam na memória, entretecendo considerações oportunas e dizendo-se muito gratificado. Raulinda, não obstante a ajuda que lhe foi dispensada, pelo hábito de fixar os fatos desagradáveis em detrimento dos bons, acreditava ter sido vítima de um cruel pesadelo, no qual era perseguida por odiento adversário ameaçador, que a exauria durante a noite. Resumava mal-estar e pessimismo, embora luzisse na mente a ideia de que poderia ter sido uma experiência socorrista na área da mediunidade. Vacilante quanto aos próprios recursos, não considerava os de origem superior colocados em seu auxílio e, algo queixosa dos sintomas habituais, iniciou o seu dia sem esforço pela renovação íntima. Francisco guardou algumas reminiscências das atividades que passaram a estimulá-lo para mais tarde, para mais cuidadoso treinamento e educação da mediunidade. O médium Davi despertou com vivas impressões dos sucessos. Tentou concatenar as ideias dando ordem racional ao desdobramento, porém não se interessou em aprofundar o conteúdo da mensagem recebida. Acreditando ser um missionário salvador de vidas, perdeu-se na presunção e supôs que fora alguma trama para impressioná-lo. Sentindo-se algo debilitado, ao invés de admitir como sendo consequência das suas leviandades, considerou o caso como de origem espiritual, decorrente do sonho desagradável. Recorreu a breves exercícios físicos, olvidando-se da oração, e prelibando o dia repleto de compromissos promissores, procurou banir da memória as lembranças positivas. Os demais membros não haviam registrado nada de especial, nem mesmo Dona Armênia, que oferecia a instrumentalidade mediúnica ao irmão Vicente nos labores normais da casa. Como não trabalhara diretamente, as impressões diluíram-se na memória física. O hábito salutar da oração, da reflexão ao despertar matinal, propicia o conscientizar das ocorrências espirituais durante a noite, de modo a se incorporarem ao patrimônio mental, favorecendo o enriquecimento da emoção. Inquirido por mim a respeito dos registros mentais, o Dr. Carneiro de Campos elucidou. A questão que diz respeito à memória, à fixação dos acontecimentos, é bastante complexa. Normalmente, a memória é formada por experiências vivenciadas sob diferentes aspectos. A. Através dos sentidos, embora não se memorize tudo, havendo uma seleção de aspectos ou conteúdos que mais chamaram a atenção e que permanecem. B. Não se gravam as memórias de maneira global, terminante, tornando-se acessíveis ou não, após captadas as informações, sendo mais facilmente evocadas aquelas mais recentes do que as anteriores, dando-se um fenômeno de fixação logo após o seu evento, pela transferência de uma faixa superficial para outra de caráter permanente. C. As memórias podem ampliar-se, acumulando novas informações após momentos iniciais em que adquiriram as impressões, às vezes por circunstâncias endógenas que têm lugar no organismo,
sob a ação da experiência, quais seriam a B-endorfina, a adrenalina e outras. D. As memórias em si mesmas são globais e não parciais. Os fatos que as trazem à evocação variam e respondem pela sua fragmentação ou inteireza. Desse modo, o hábito de registrar convenientemente as informações através da atenção muito contribui para os resultados positivos. Os demais elementos são de natureza orgânica, encontrando-se no hipocampo e na amígdala. A memória tem sido muito estudada, todavia, os conhecimentos a respeito dos seus mecanismos permanecem reduzidos, como nos casos do armazenamento das informações, da classificação de tipos, não sendo factíveis de momentos as investigações diretas. No entanto, as suas consequências têm sido bem detectadas e catalogadas. O cérebro onde se arquivam é o equipamento orgânico de maior complexidade que se conhece, cujas funções múltiplas deslumbram ainda os maiores conhecedores dos seus mecanismos. Não apenas responde pela exteriorização da vida mental, mas é responsável também por quase todas, se não todas as manifestações e ocorrências físicas. Resistente e delicada ao mesmo tempo, é o conjunto eletrônico mais sensível e completo que o homem jamais conheceu. Após uma pequena pausa para reflexão, continuou: Não seja de estranhar que a superstição popular, a princípio e mais tarde, larga fatia da sociedade humana, passaram a ver nos sonhos, em geral, prenúncios de acontecimentos futuros, abrindo espaços para os aventureiros que lhe exploram ainda a credulidade. Amplamente estudados por Freud, Jung pelos psicanalistas em especial, refletem estados íntimos profundos, distúrbios orgânicos, sexuais e outros, sendo também um amplo capítulo para pesquisas pelas ciências psicobiofísicas, como o espiritismo, por englobarem os estados parciais de desdobramento do ser durante o sono natural. Muitos estudiosos, assim como alguns charlatães, organizaram todo um esquema de símbolos para interpretá-los, apresentando significados hipotéticos, sem qualquer sentido de realidade, porém muito do agrado da ingenuidade. Não se nega à luz da psicanálise o conteúdo de muitos desses símbolos e sinais que correspondem pela realidade do ser. A conscientização das memórias espirituais, dos acontecimentos na dimensão extrafísica, decorre de disciplinas mentais, morais e do desprendimento paulatino das paixões mais grosseiras, aquelas que entorpecem as percepções do espírito nos equipamentos orgânicos. Quando o benfeitor silenciou, pus-me a reflexionar, concluindo mais uma vez que o cultivo da vida psíquica exige disciplina e educação mental, de modo a possibilitar a vida em faixas vibratórias compatíveis. Assim sendo, o ser fisiológico cede lugar ao psicológico, cujas atividades têm preponderância espiritual. A mediunidade, por isso mesmo, em sua expressão orgânica, é faculdade do espírito, que se veste de células para permitir a exteriorização dos fenômenos de origem espiritual. A sua educação exige, entre outros fatores, a interiorização do indivíduo, silenciando tormentos para melhor perceber, na interação mente-corpo, o que acontece à sua volta. Sem o equilíbrio psicofísico, muito dificilmente se captam corretamente as paisagens e a vida fora da matéria. A sensibilidade mediúnica encontra-se presente em todas as criaturas que, vez por outra, apresentam pródromos da faculdade,
sem maiores consequências. No entanto, a manifestação ostensiva é propriedade somente de alguns organismos que expressam necessidades do ser reencarnado no processo de evolução. Em razão disso, descortinamos variadíssima gama, assim como graus da percepção mediúnica. Acreditamos que, à medida que o homem e a mulher deem atenção às suas faculdades psíquicas, desenvolvendo-as com cuidado e penetrando-as com atenção, desdobrá-la-ão, favorecendo-se para o futuro, quando a mediunidade se tornará normal, deixando a classificação de paranormalidade para se fixar como um sexto sentido, qual a denominou o professor Charles Richet. A criatura humana do futuro será portadora consciente de mais essa percepção que hoje se lhe apresenta ainda envolta em mistérios e superstições, mas que o Espiritismo aclara e conduz com segurança. Assim pensando, já encontramos generalizadas na sociedade a telepatia inconsciente, a premonição, a intuição, a clarividência entre os fenômenos anímicos e a obsessão direta quanto indireta, ensaiando a psicofonia, embora ainda tumultuada. O processo de evolução é irreversível e a conquista de valores enobrecedores é inevitável. À medida que o ser evolui, torna-se menos grotesco, menos material, sutilizando as suas manifestações que decorrem das aspirações cultivadas. Retornamos, Fernando e nós, ao lar de Ernestina, onde nos hospedamos. Aquele era o dia reservado ao estudo espírita do Evangelho no lar, de alto significado para nossa anfitrioa, para os participantes habituais, quanto para nós outros também. A partir das 17 horas, começaram a chegar os desencarnados amigos que se associavam ao formoso labor. Procedentes de comunidades diferentes, o ensejo facultava reencontros felizes, conversações agradáveis, intercâmbio de experiências educativas, informações, notícias de familiares e afetos. A ocasião era propiciatória a muitos júbilos, inclusive em razão das vibrações refazentes que ali se experimentavam. Verdadeiro santuário, o lar era o protótipo dos futuros ninhos domésticos de onde se irradiarão harmonias para a humanidade. A dimensão física da sala de reuniões desaparecera, cedendo lugar a um espaço amplo e acolhedor, onde quase uma centena de espíritos podíamos acomodar-nos sem atropelos, embora os encarnados não devessem ultrapassar a 20. Às 19 horas deram entrada os primeiros sofredores desencarnados, sob carinhoso amparo de familiares zelosos, a fim de que se beneficiassem com a psicosfera reinante, ouvissem os estudos, recebessem as vibrações de paz e ânimo para o despertar, o prosseguir em confiança. No passado da humanidade, no tempo em que não havia conscientização lúcida sobre a vida espiritual, onde se encontrassem pessoas para ajudar, os benfeitores se utilizavam dos cultos religiosos quando se reuniam com a unção para orar, ou de lares nos quais a presença de Jesus se fazia constante. Sem dúvida, nem todos os religiosos, assim como seus pastores, eram desonestos e irresponsáveis, tratando-se muitas vezes de indivíduos afetuosos, nobres, verdadeiros exemplos de dignidade e exemplificação. Em face da defecção de alguns, não se pode generalizar o conceito negativo contra religiosos e as religiões. É necessário separar uma de outra expressão de vida e de criaturas, de forma que se evitem as confusões
e o pessimismo em torno das doutrinas religiosas que não dispunham de recursos filosóficos e científicos para promoverem os seus fiéis. Essa tarefa coube à doutrina espírita, que, não obstante ao ser praticada, encontra muitas dificuldades e impedimentos. Ocorre que é comum entre os indivíduos a tentativa de submeterem as mensagens que dizem seguir à própria interpretação, impondo seus caprichos e gerando dissídios, incompatibilizando-se uns contra os outros em tristes espetáculos de exibição do egoísmo. 20h menos 15 minutos. Chegaram educadamente os membros da reunião. Joviais, Ângelo e José apresentavam-se extuantes de alegria. Os amigos aguardavam aquele encontro hebdomadário com certa ansiedade, tais os benefícios que auriam, assim como os planos que formulavam para as atividades da semana. À hora convencional, os convidados estavam sentados em torno da mesa e os espíritos igualmente acomodados aguardavam a abertura do evento. Dona Apolônia, num gesto de cortesia e distinção, convidou o Dr. Carneiro de Campos a dirigir os serviços espirituais da noite, acercando-se de Ernestina e, inspirando-a com vigor, o amoroso guia induziu-a à oração com palavras simples, porém com elevado teor de sentimentos nobres que a todos nos sensibilizou em ambas as esferas da vida. Logo após, Ângelo foi convidado a abrir casualmente o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 7, item 12, na instrução dos espíritos sobre o orgulho e a humildade, ditada por Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1862. A página, repassada de sabedoria, convida à reflexão em serena análise sobre a pobreza moral de espírito das criaturas, que recebem com efusão o rico debochado, perdido de corpo e de alma, dando-se o inverso quando se trata de pessoa necessitada de carinho e ajuda. Invectiva contra a cupidez, o orgulho, a avareza e conclama ao equilíbrio, ao despertamento moral. Muito oportuna, faz um estudo sobre as ocorrências do mundo material e do espiritual. Terminada a leitura, José comentou-a sob visível inspiração, analisando a transitoriedade do corpo e a perenidade do espírito, demonstrando quanto são vãos os recursos humanos, as glórias terrestres e as ambições materiais. Trouxe à evocação alguns guerreiros temerários e famosos, indivíduos que se celebrizaram pelo poder e fortuna que o túmulo consumiu no ouvido, e outros que se engrandeceram pelo amor, pela renúncia, pela abnegação e pelos serviços à humanidade, permanecendo exemplos dignos de serem seguidos. Conclamou a vivência da mensagem cristã e espírita, abordando o significado da morte, cujo sentido alcançou a plateia em recém-desencarnados, ainda em aturdimento, acenando com as esperanças e certezas da imortalidade. Logo depois, a palavra foi franqueada e diversos participantes contribuíram, com opiniões e comentários bem urdidos, assim ampliando os conceitos da página. Ao terminar, foram lidos os nomes dos pacientes recomendados às orações e vibrações de saúde, paz e equilíbrio. Os espíritos visitadores que se utilizavam do momento para aplicarem energias nos nomeados, dali retirando as forças para transfundi-las nos necessitados, deram início ao seu mistério em atividade ordeira, silenciosa, responsável. Logo depois, na agradável penumbra que foi propiciada,
Foram aplicados passes nos presentes e procedeu-se à oração terminal, na qual o mentor, quase incorporando Ernestina, expressou a sua gratidão e a todos nós ao Supremo Doador. Preservando o silêncio, os convidados transferiram-se de sala para breves conversações e a pouco demandaram os próprios lares, conservando as energias e o conforto assimilados. Nada de lanches ou festividades que se podem tornar a motivação para o encontro em detrimento dele mesmo. É necessário entender que a alegria não se deve caracterizar pelas explosões ruidosas de contentamento, nem os júbilos de receber amigos através de mesas fartas a qualquer hora. Cada atividade tem o seu momento e o seu próprio significado. Lentamente, os visitantes espirituais voltaram aos seus núcleos, levando os familiares e amigos que trouxeram, despedindo-se de Dona Apolônia. A sala permaneceu sem presenças espirituais de sofredores, no entanto, iluminada suavemente e enriquecida pelas vibrações sazonadas.